Olá família! Bem-vindos ao canal A Palavra em Foco. E se eu te dissesse que há um relato na Bíblia sobre um homem que voltou à vida apenas por tocar nos ossos de um profeta? Sim, um morto foi jogado apressadamente em uma sepultura e no instante em que tocou nos restos mortais de Eliseu, ele ressuscitou. Como isso foi possível? Que poder ainda habitava nos ossos de Eliseu mesmo depois de sua morte? Será que esse evento tem alguma ligação com outros milagres bíblicos? Fique até o final deste vídeo, pois essa história vai te surpreender e te fazer refletir sobre o poder de Deus. Antes de continuarmos, deixe aqui nos comentários: você acredita que milagres como esse ainda podem acontecer nos dias de hoje? A Bíblia nos conta esse mistério em 2 Reis 13, 20-21. Eliseu foi um dos maiores profetas de Israel, o sucessor de Elias, e desempenhou um papel crucial em um tempo de crise espiritual e política no reino de Israel. Seu ministério foi marcado por poderosos milagres que demonstravam a intervenção divina e a fidelidade de Deus ao seu povo. Entre esses feitos extraordinários, um dos mais impactantes foi o episódio do homem que voltou dos mortos. O convite divino de Eliseu é retratado de forma marcante em 1 Reis 19, 19-21. Após receber a instrução celestial, Elias encontrou Eliseu cultivando a terra com 12 juntas de bois. Elias, sem pronunciar uma palavra, lançou seu manto profético sobre Eliseu, um gesto carregado de significado espiritual. Na tradição hebraica, o manto simbolizava autoridade e unção sagrada, indicando que Eliseu estava sendo designado como sucessor de Elias na missão profética. A resposta imediata de Eliseu revelou sua determinação. Ele renunciou à sua vida estável, despediu-se de sua família e sacrificou os bois com os quais trabalhava, representando sua entrega total à missão divina. Esse ato de rendição e fidelidade reflete sua disposição em seguir a vontade soberana, tornando-se um modelo para aqueles que percebem um chamado celestial em suas trajetórias. Eliseu foi separado para ser mais do que um profeta, ele se tornou um instrumento de renovação em um período de decadência espiritual e turbulência política em Israel. Enquanto Elias era reconhecido por confrontar líderes corruptos e profetas pagãos, Eliseu desempenhou um papel distinto, realizando sinais e prodígios que proporcionavam esperança e restauração ao povo. O texto bíblico narra que Eliseu morreu e foi sepultado. Algum tempo depois, um grupo de israelitas estava enterrando um homem, quando inimigos moabitas invadiram a região. Com medo, os homens jogaram o corpo do falecido na primeira sepultura que encontraram. E então aconteceu algo inacreditável. O corpo do morto caiu sobre os ossos de Eliseu e, instantaneamente, ele voltou à vida. Mas, o que isso significa? Esse evento com significado espiritual extraordinário nos ensina algo profundo sobre o poder de Deus. Mesmo após a morte, a unção do Senhor ainda estava presente nos ossos de Eliseu. Isso nos lembra de algo que o próprio Deus disse em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, o poder de Deus não tem limites de tempo ou espaço. Aquilo que ele estabelece não morre, não desaparece e não se perde. Mas há outro ponto interessante. Esse milagre também pode ser visto como uma prefiguração da ressurreição em Cristo. Assim como aquele homem reviveu ao tocar nos ossos de Eliseu, todos aqueles que estão mortos espiritualmente podem reviver ao entrar em contato com Jesus, que é a própria vida. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será que essa ressurreição repentina nos lembra que Deus pode restaurar o que parecia perdido? Essa história nos ensina que o poder de Deus nunca cessa, que seu agir transcende o tempo, e que ele pode trazer vida até mesmo ao que parecia totalmente perdido. Se você chegou até aqui e sente que sua fé está fraca, se sua esperança parece morta, então é hora de meditarmos na história desse grande profeta, o simbolismo e significado profundo do manto lançado sobre Eliseu. Segundo as Escrituras, não era um simples pedaço de tecido. Ele representava a transferência de autoridade espiritual e o peso da responsabilidade profética. Uma curiosidade é que, séculos depois, Jesus usou uma metáfora parecida ao dizer que seus seguidores deveriam carregar o próprio jugo, Mateus 11, 29-30. Isso nos leva a refletir: será que estamos preparados para carregar o peso da missão que Deus nos confia? Muitos profetas foram chamados por Deus ao longo da Bíblia, mas poucos responderam com tanta rapidez e radicalidade quanto Eliseu. Ele queimou suas ferramentas de trabalho e sacrificou seus bois, eliminando qualquer possibilidade de voltar atrás. Esse detalhe contrasta com o jovem rico no Novo Testamento, Mateus 19, 21-22,
que teve dificuldades em deixar sua segurança material para seguir a Cristo. O que estamos dispostos a abandonar para seguir nosso propósito? Diferente de muitos profetas que vinham de origem humilde, Eliseu era um fazendeiro próspero. O fato de estar arando com 12 juntas de bois indica que sua família possuía muitos recursos. Ele poderia ter se tornado um grande proprietário de terras, mas escolheu um caminho de serviço e dependência total de Deus. Esse ponto pode conectar-se com a realidade moderna. Quantas vezes Deus nos chama para algo maior, mas temos medo de largar nossa estabilidade? Mas por que Deus escolheu Eliseu como sucessor de Elias? Enquanto Elias era um profeta do confronto, sempre enfrentando reis e sacerdotes corruptos, Eliseu foi um profeta da cura e restauração, realizando milagres que beneficiavam o povo. Isso mostra que Deus chama pessoas com diferentes perfis para diferentes missões. Hoje, muitos sentem que só são usados por Deus se forem grandes pregadores ou líderes, mas Eliseu nos ensina que a ação de Deus pode ser revelada de muitas formas, desde confrontos proféticos até pequenos gestos de compaixão e milagres do cotidiano. Outro detalhe interessante é que Eliseu não apenas recebeu a unção de Elias, mas pediu porção dobrada do seu espírito, 2 Reis 2:9. Isso sugere um princípio poderoso do discipulado. Os que seguem um chamado devem desejar crescer ainda mais na unção de seus mentores. Esse é um ponto que pode inspirar os ouvintes. Você tem buscado aprender e crescer espiritualmente com aqueles que vieram antes de você? Depois de refletirmos, se Deus lançasse um manto sobre você hoje, como você reagiria? Você largaria tudo e seguiria ou hesitaria? Será que estamos preparados para abrir mão da nossa segurança para viver o extraordinário? Você crê nesse poder? Escreva nos comentários: eu creio na ressurreição e no poder de Deus. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com mais alguém. E antes de sair, assista ao nosso vídeo sobre outro grande milagre da Bíblia, a história de José do Egito, e veja como uma história de negação por parte de seus irmãos, o sofrimento e a escravidão o fizeram chegar ao verdadeiro propósito de Deus em sua vida. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima. Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda a manter o canal.